tema que foi indicado, que foi escolhido por mim, me é muito querido. Em que sentido? Tenho operações dessa natureza, defendo operações dessa natureza no CAF e tenho convicções pessoais muito fortes sobre o tema. E vou tentar transferir aos senhores essas convicções. Então nós vamos, primeiramente, entender quais são as grandes doutrinas, sobre planejamento, e a partir do entendimento dessas doutrinas, nós vamos procurar construir um arsenal de argumentos que sustentam a validade do planejamento tributário da redução de capital. Mas para falar disso antes, o que nós vamos ver? Primeiro, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui da situação onde determinada pessoa física detém uma sociedade, que por sua vez detém outra sociedade, ou então pessoa física que detém uma sociedade e essa sociedade detém bens, móveis ou imóveis. Essa sociedade não mais necessita desses bens e, junto com o seu acionista, seu controlador, resolvem alienar os bens. E ao invés de fazer a venda da participação societária que tem uma empresa controlada, ou então de um bem móvel ou imóvel, conforme for o caso, resolve transferir esse bem ao seu acionista, que faz a alienação. E por que se faz isso? Se faz isso porque a carga tributária na pessoa jurídica, como os senhores bem sabem, se elas tiverem lucro real, é de 34%, que também, tipicamente, é a mesma carga tributária das empresas que estão no lucro presumido, já que este tipo de ativo não faz parte da base estimáveis. E na pessoa física, por outro lado, até pouco tempo atrás, nós tínhamos a alíquota fixa de 15%, e agora nós temos alíquotas progressivas, mas que são inferiores às alíquotas que tributam o ganho de capital na pessoa jurídica. Pois bem, o planejamento que nós vamos analisar é esse. Quais são as doutrinas que suportam um lado e outro? Eu procurei aqui trazer uma visão muito simplificada, muito simplificada. As doutrinas sobre o tema são as mais variadas possíveis, e elas são difíceis. E por que elas são difíceis? Porque elas exploram ângulos diferentes, elas usam as palavras sem conteúdo semântico sólido, no sentido de que muitas vezes os doutrinadores se referem a contextos, fatos, usando termos diferentes de outros mesmo doutrinadores, Então há uma profusão de doutrinas e alegações que ficam dentro da matéria. A matéria é, portanto, por natureza complexa. De qualquer forma, eu resolvi sintetizar em duas grandes doutrinas. A primeira doutrina, que eu chamo aqui, qual que é a doutrina? É a doutrina que fala e procura trabalhar com um conceito estrito de simulação. Do que nós estamos falando aqui? Ela tem início com a ideia de Sampaio Dória, lá atrás, há muito tempo atrás, onde se procurava um conceito de viabilidade e validade dos planejamentos. Sem entrar muito na profundeza do tema, que, como eu falei, é complexo, e tentando simplificar, o que se fazia? E o que se entendia, segundo este autor? Que, se um planejamento fiscal é implementado por meio de atos lícitos e antes da ocorrência do fato gerador, ele é um planejamento fiscal válido. O que é ato lícito para esse autor? Ato lícito é um ato que não haja divergência entre a vontade declarada e a vontade real. Ou seja, não há simulação. Então, por exemplo, se por acaso a pessoa jurídica ela não precisa mais do ativo e ela, por exemplo, devolve o bem para a pessoa física que faz a alienação, a pessoa jurídica não precisa do ativo, ela faz a redução, entrega para a pessoa física e a pessoa física faz a alienação. Ou seja, uma divergência. Cada passo implementado está alinhado com a vontade declarada da redução de capital, por exemplo, e a vontade real. Esta é uma doutrina clássica e ela tem peso e é suportada pela vasta doutrina que vocês conhecem. Um número grande, coloquei aqui no painel, suporta essa doutrina. A outra doutrina é a doutrina que trata do conceito amplo de simulação. Essa doutrina tem como expoente o professor Marco Aurélio Greco.
E aí tem uma sutileza que o senhor tem que se aperceber. Essa doutrina, ela começa a trabalhar com conceitos bem mais subjetivos, bem mais complexos, né? Mas, nesse esforço que estou fazendo aqui para tentar simplificar, o que ela procura dizer? Ela procura dizer que toda vez que existe um desvio na finalidade do ato jurídico, né, daquilo que tipicamente se esperava dele, ele não é oponível ao fisco. O que ele está dizendo? Olha, se você transforma e leva um bem para a pessoa jurídica e você faz essa transferência do bem para a pessoa jurídica porque você quer, por exemplo, pegar um efeito positivo de um resultado de equivalência patrimonial, você não está levando o bem, fazendo uma contribuição de capital à pessoa jurídica, de ações, por exemplo, buscando aquilo que o ato típico serve, ou seja, atividade da pessoa jurídica, concretização do seu objeto social. Você está perseguindo algo alheio. E esse algo alheio seria uma finalidade fiscal que se adviria, por exemplo, num resultado positivo de equivalência patrimonial. Então, para essa teoria, o que acaba acontecendo é que há um desvio. E esse desvio macula o ato. Como é que se indaga em não se há um desvio não? A pergunta é sempre feita por propósito negocial. Esse ato tem propósito negocial além de tributário? Se a resposta é não, ou seja, não há outro propósito negocial, entende-se, à luz do complexo dos princípios do sistema tributário e constitucionais, que há um desvio, e aí não há, vamos dizer assim, uma tipicidade no ato. Esse é um conceito amplo de simulação. Feito essa introdução, quais são os argumentos que suportam a validade de um planejamento tributário à luz do que nós entendemos como os argumentos mais importantes, sempre tendo em mente essas duas teorias? O primeiro deles é que essa teoria do conceito ampliado de simulação, por que eu digo ampliado de simulação? Porque ele procura uma causalidade da tipicidade do negócio. É que ela não se fala muito claramente, mas existe uma coisa que preliminarmente deve ser verificada como premissa. A pergunta é lícito ou não é lícito implementar um ato jurídico que visa economia fiscal? Na minha visão, sim. Eu não encontro norma do ordenamento jurídico que proíba você implementar atos de negócio jurídico visando a economia fiscal. Aliás, acho difícil até existir. Né? Por quê? Porque hoje, um dos maiores insumos e custo que você tem na atividade empresarial é o próprio tributo. Então, como é que as atividades empresariais podem ser conduzidas, ou então ser imaginadas e implementadas, sem levar em consideração os custos fiscais? Mas essa teoria do conceito ampliado de simulação, essa teoria, ela parte do pressuposto que, quando você implementa um ato, cuja tipicidade não é aquela que se espera dele, mas advém apenas da questão fiscal, então há uma atipicidade, há uma ilicitude. Né? Um conceito amplo de simulação e vai lá e desconsidera os atos. O outro argumento que eu gostaria de dizer que suporta a validade do planejamento da redução do capital é a evolução da jurisprudência administrativa. Né? Por que quero dizer isso? Primeiro, quando você observa a evolução, você vê um inconformismo fiscal. Vou pegar o caso das estruturas de ágio aqui, muito comentadas. Lá atrás, nos anos 2002, 2004, lá atrás, essas estruturas eram válidas. Depois tem um momento em que as estruturas passam a ser desqualificadas pela autoridade fiscal com base no conceito tradicional de simulação. Depois, abuso. Depois, fraude à lei. E assim vai evoluindo. Depois inoponibilidade ao fisco. Depois, ausência de propósito negocial. O que se vê ao longo dessa evolução é o inconformismo fiscal e a procura de uma norma no ordenamento jurídico que permita a desqualificação dos atos não jurídicos praticados. Não é o contrário, você encontrar um fato, olhar o contexto jurídico, o ordenamento jurídico e enquadrar, fazer a subsunção. Não, é um inconformismo patente. Esse inconformismo patente, na nossa visão, não é compatível com o conceito de tributo, né? Todos nós conhecemos, prestação pecuniária, derivada de lei, né? E também não é compatível com a maturidade civil
civil, seja da autoridade fiscal, seja dos contribuintes. O limite aqui deve ser sempre a lei. Ou seja, se há ou não uma norma expressa no jurídico para desqualificar esses normas, essas normas devem ser obedecidas. Se não há, não devem. Mas quando você olha a evolução histórica do conceito amplo de simulação, o que acaba acontecendo? Você vê abuso, fraude, todos esses conceitos. Eu tenho autuações, por exemplo, em que olha o auto-infração, tem todos os termos. Todos os termos. No fundo, por trás, essa ideia de a simulação ampla, mas uma confusão. Entendemos nós que este tipo de evolução histórica demonstra claramente a ausência de uma norma do direito jurídico que permita a desqualificação. O outro argumento que se mistura com o anterior é a ausência, nestas autuações fiscais, do emprego de institutos jurídicos firmes, a ausência de uma clara subsunção dos fatos à norma. O que é o Brasil é o seguinte: quando você tem uma auto-infração que fala abuso de direito, aí você vai no Código Civil, porque é no Código Civil que você vai olhar isso, olha lá a definição e você vê que abuso de direito é o exercício em excesso, causando dano a terceiro, né? Ou seja, você tem o direito, você utiliza esse direito em demasia, por exemplo, ouvir som em casa, você coloca lá o som muito alto, né? De tal forma que causa dano a terceiro. Como é que é a reparação desse dano? Por meio de indenização. É um instituto que não tem cabimento, na minha visão, no meio tributário. Você começa a torcer, a distorcer os institutos para poder dar suporte a essa teoria. Enfim, fraude à lei, abuso de forma, são todos conceitos ambíguos, sem contornos claros, né? Que, novamente, não tem sentido, como já mencionei anteriormente, num contexto onde todos nós vivemos, onde as autoridades fiscais não têm maioridade, nem os contribuintes. Novamente, qual que é o limite que deve ser aplicado? A lei, sempre a lei. É a lei tem que ser clara. A lei, não há nada que substitua a lei enquanto limite de atuação das autoridades fiscais e contribuintes. O outro argumento que eu gostaria de mostrar para os senhores é o quê? E aqui eu trago um quadro aqui da pizza dos institutos amórficos, né? Você tenta entender, você caminha na defesa do auto-infração e vai dizer, olha, esse instituto diz isso, portanto eu tenho que rebater dessa forma, mas ele não está sendo aplicado dessa forma, como está previsto no Código Civil, ou até no Código Tributário. Ou seja, é uma confusão, né, geral, é difícil trabalhar num contexto de autuação desta forma. Bom, indo além, qual que é o outro ponto que eu acho muito importante a ser lembrado aqui? Já houve tentativa de introduzir no ordenamento jurídico brasileiro uma norma anti-elisiva. Na verdade, já houve várias tentativas. Primeiro, nós temos o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que diz o quê? Que diz que o fisco poderá desqualificar atos jurídicos dissimulados. Mas esse parágrafo único, ele diz que esta mecânica tem que ser regulamentada por lei. Essa lei nunca foi regulamentada. Houve tentativas, mas nunca foi regulamentada. Também temos, para quem conhece, eu vou até aqui avançar o slide, não vai dar para ler infelizmente, tem o famoso artigo 14 da medida provisória 66, que lá tinha a introdução da primeira norma antilesiva, e dizia o seguinte: a autoridade fiscal pode desqualificar atos jurídicos para fins fiscais, no caso de ausência de propósito negocial que não fiscal. Era uma norma exatamente para cobertar hoje o que se faz, o que as autoridades fiscais vêm fazendo. Essa norma não foi convertida em lei. Mais recentemente, nós tivemos a medida provisória 685, que tentou introduzir conceito semelhante e não foi convertida em lei. Então, por diversas vezes, se tentou introduzir no ordenamento jurídico essas ideias de regulação de planejamento fiscal, essas ideias de propósito negocial, e elas não foram aceitas. Se você parte do pressuposto que você está em um país republicano e você tem a separação dos três poderes, quando você olha a autoridade fiscal e os julgamentos no CARF aplicando conceitos que não foram
positivados, não há como pensar que os princípios republicanos e a separação dos poderes estão sendo distorcidos. Se o Congresso rejeita, por diversas vezes, tentativas de introduzir no sistema normas que permitam fazer o que está acontecendo, a mensagem é clara, essas normas não existem. Não é assim. Quem é adepto da teoria do conceito amplo de simulação, entende e concorda que essas normas não foram introduzidas, mas entende que o sistema jurídico tem outros mecanismos que permitem trabalhar e permitem controlar planejamentos fiscais. E aí vai trabalhar com aquele conceito de simulação ampliada que eu mencionei para os senhores. Né? Pois bem, nós não compartilhamos com essa visão e para nós é muito claro que essas normas não foram introduzidas. Bom, também há outras formas de analisar a validade dos planejamentos fiscais implementados. Do que eu estou falando agora? Você pode analisar conceitos e lógicas de duas grandes formas. Uma delas é, você ataca o modelo de um sistema de fora dele. Então você vai lá, pega a premissa e fala, esse modelo tem problemas por causa disso, A, B, C, D. Outra coisa, você entra dentro do sistema de argumentação, explora o conjunto retórico de instrumentos que aquele sistema de argumentação te dá, e dentro dele você trabalha para que o sistema te ateste a validade do que você está afirmando. O que eu fiz até agora foi fazer ataques ao sistema que defende o conceito ampliado de simulação de fora. Mas vamos tentar então trabalhar com os próprios instrumentais que o sistema de simulação ampliada me permite. O primeiro deles é que nós temos que tentar entender se aquele ato que eu estou praticando, a redução de capital, é um ato típico ou não. Se quando eu fiz a redução de capital, eu atingi a finalidade daquele ato. Pois bem, eu não tenho dúvida também que sob este ângulo é possível atestar a tipicidade do ato. E que, portanto, mesmo para quem é adepto da teoria do conceito ampliado de simulação, aí, esses também devem forçosamente aceitar a validade deste tipo de planejamento. Por quê? Artigo 176 da Lei da Sociedade por Ações. O capital social pode ser reduzido em duas situações: para absorver prejuízos fiscais, quando em excesso. Ora, a vasta maioria dos casos em que nós trabalhamos, o que acaba acontecendo? É um imóvel que não está sendo mais utilizado na sociedade, é um carro que não é mais necessário, é uma participação societária que já não é mais necessária e vinculada às atividades da empresa. É o momento de alienar. Se você não precisa daquele bem, você vai alienar o bem, você está diante de um caso típico de excesso de capital. Portanto, quando a redução de capital é implementada e transferida para os acionistas, o que se tem? A finalidade do ato observada. Não há dúvidas disso. Portanto, mesmo quem trabalha dentro desse sistema, esse sistema que, como os senhores viram, não é da minha simpatia, esses aplicadores do direito também devem aceitar a tipicidade desse ato, porque aquele bem está sendo alienado. Pois bem, qual é a exceção dessa regra? É uma situação que é incomum. O bem é transferido para a pessoa física, é vendido, a pessoa física pega o dinheiro e reaplica na sociedade. Então, aí tudo bem. Olhando o sistema da simulação ampliada, eu concordo, e aí sou forçado a entender que, na verdade, aquele problema, aquele ato de redução de capital tem vício, é um problema, porque o dinheiro não tinha que voltar. O capital não era excessivo, tanto é que voltou para a empresa o dinheiro para ser aplicado em outras coisas. Fora dessa situação, não vejo como não acatar a tipicidade mesmo diante desse sistema. A outra motivação, aliás, sobre isso eu trouxe um trecho, não é difícil, não está muito claro, é a transcrição do Claudemir Malaquias, que é um conselheiro fazendário de excelente nível, né? Ele mesmo, há muito tempo atrás, em debates do IBT, está transcrito no website do IBT, ele mesmo faz a descrição ali, analisa essa situação
e ele entende pela tipicidade da redução de capital nesse cenário que eu acabei de conversar com os senhores. Vale a pena olhar no website do IBDT. Finalmente, né, aqui ressaltando também o mesmo conceito e a mesma ideia. Finalmente, dentro do sistema da simulação guiado, há outros instrumentais que podem ser utilizados para defender a viabilidade e a legitimidade dessa redução de capital. O próprio professor Marco Aurélio Greco, que é o maior expoente desta corrente, né, lembrando que não é uma corrente que eu estou dizendo, eu tentei agrupar de uma forma didática aqui, mas essa é uma opção que eu fiz aqui, não é necessariamente a única que existe. Pois bem, o professor Marco Aurélio Greco, ele diz o seguinte, que se a conduta é legalmente autorizada, então você tem um chamado planejamento fiscal legal. Eu entendo que este conceito do professor, que é um excludente daquela discussão sobre finalidade do ato sendo observado ou não, ele diz que quando existe uma outra norma que atesta que você pode fazer isso, então é legal, se tem aqui nesse caso. Porque o artigo 22 diz muito claramente que quando é feita a redução de capital, quando é feita a devolução de participação, melhor, essa devolução de capital pode ser feita a valor de mercado ou a valor contábil. Eu não copiei todo o artigo aqui, mas o artigo desce na minúcia como se deve fazer. Quem está entregando e quem está recebendo. Então, ao nosso sentir, está diante de uma conduta legalmente autorizada. Na visão do professor Marco Aurélio Greco, inclusive, esta conduta deixa de ser planejamento, já que legalmente autorizada. Entendemos que se aplica exatamente à situação do planejamento fiscal de redução de capital, aquilo que o professor Marco Aurélio chama de conduta legalmente autorizada. Finalmente, vai dizer o seguinte, o CARF sobre o tema, ele tem uma postura predominante favorável ao tema. Nós estamos defendendo esses casos e recentemente nós estamos lidando com um caso de cisão. Uma cisão que tem no final do dia o mesmo efeito da redução de capital, né? Ou seja, é feita a cisão na holding e a parcela cindida, que são as ações detidas na empresa de baixo, são incorporadas pela empresa de baixo, de tal forma que depois dessa cisão, a própria pessoa física detém. Nós tivemos êxito, né, com um trabalho conjunto feito inclusive aqui pelo professor Sérgio André, no parecer do professor Sérgio André, né, não terminou ainda, nós tivemos êxito no CARF, mas não terminou ainda, né, e eu entendo, como foi defendido e foi acatado pela turma que analisou o caso, que nesta situação de cisão parcial, que tem os mesmos efeitos da redução de capital, todos esses argumentos que nós conversamos aqui são aplicáveis e caminham para a validade. Porque no final, o que o artigo 22 menciona, não é redução de capital, ele fala devolução de participação. E a devolução de participação é usualmente implementada por meio de redução. Mas não só. Se há outras formas jurídicas que permitem fazer a devolução, a exemplo de uma cisão parcial, também é cabível a esse instituto todos os argumentos que eu comentei. Dito isso, encerro aqui minha participação e novamente agradeço aqui os presentes e a mesa. Muito obrigado.